Olá, espero que esteja tudo bem com você. Bom, meu nome é Jonas, você já me conhece aí das aulas, dos cultos, da igreja, da faculdade. Hoje eu quero compartilhar aqui com vocês um bate-papo que eu vou fazer com um missionário que está envolvido na evangelização no continente europeu. Como assim evangelização no continente europeu? Pois é, gente, a gente está sempre focado aí em evangelização no continente africano, em evangelização aí, plantação de igrejas, tanto no Brasil, mas o continente europeu também é carente aí de evangelização, de missionários, de pessoas envolvidas com o evangelho. Então, eu já quero chamar aqui daqui a pouco o nosso convidado, vou fazer uma breve apresentação dele. Se tiver alguma coisa mudada e alguma coisa diferente, você me avisa. Então, nosso convidado hoje, ele se chama Glauber Destro, ele é coordenador geral do site do canal Missões na Europa. O Glauber, ele é brasileiro e italiano, casado com a Vanessa, que é americana e salvadorenha. Ele é responsável pelo canal do YouTube Missões na Europa, diretor da Escola de Missões na Europa e das turmas de idiomas no canal Missões da Europa. Ele serve na Europa já desde 2010, principalmente no norte da Itália, já serviu na Hungria, na França, na Espanha, Portugal, e ele tem ajudado na plantação de igrejas batistas na região do Vêneto. Agora, ele está coordenando aí vários projetos e iniciativas em diversos países da Europa. Fala português, inglês, espanhol, italiano, francês. Ele é formado em jornalismo pelo Word of Life Bible Institute na Hungria. Meu inglês não é lá aquelas coisas, pelo amor de Deus, hein, Glauber? E atualmente ele está concluindo o mestrado em teologia com ênfase em plantações de igreja pelo Seminário Teológico Batista do Sul, lá nos Estados Unidos. Já quero então convidar o nosso convidado, né? Chamar o nosso convidado aqui para esse bate-papo. Espero que seja muito interessante para vocês, muito direcionador. E é isso, Glauber, muito obrigado aí já por aceitar esse convite. Como é que tá aí nos Estados Unidos? Deve estar um friozinho, né? E aí, Glauber, como é que você tá? Paz, irmão Jonas, paz todo mundo, paz, queridos irmãos, tudo bem? Tudo bem comigo, graças a Deus, comigo, minha esposa Vanessa. Sim, tá frio aqui, tava nevando. Ontem eu fui para a igreja, ontem, domingo, eu fui para a igreja debaixo da neve. Poxa vida, olha só. Eu aqui num calor, tô derretendo aqui dentro, e o Glauber tá até de cardigan ali, ó, tá geladinho pra lá. Tá friozinho aqui. Tá Só friozinho. uma pequena correção, Jonas. Eu estudei jornalismo na Universidade Metodista de São Paulo e depois eu fui para a Hungria estudar no Instituto Bíblico Palavra da Vida. Caramba, olha só. Então, além de jornalismo, ainda tem uma bagagem teológica e ministerial dentro da formação, né? O Glauber, eu não vou tomar muito seu tempo, né? Já tomei aqui antes da gente começar a gravação. Mas assim, dentro da universidade, a gente tem estudado sobre a história da igreja, né? A gente tem falado ali, pelo menos em 2 disciplinas, e depois retomando em outras disciplinas, né? Os pesquisadores, os historiadores, eles têm contado aí sobre como o cristianismo no Ocidente ele surge ali, renasce, cresce a partir do continente europeu, né? Principalmente a partir da Reforma Protestante. Ao mesmo tempo, nós percebemos aqui com dados, notícias, né? Com os testemunhos de alguns amigos que estão lá, né? Que a Europa ela tem se afastado do cristianismo aí, conforme nós conhecemos, conforme aí principalmente os reformadores, os avivamentos que houveram, né? Então, como diriam alguns, a Europa ela está se tornando secularizada, né? Está se tornando uma Europa, um continente secularizado, onde ali o valor, a virtude, eles estão muito mais vinculados a bens materiais, enfim, e essa pelo menos foi parte da experiência que eu tive
vivendo um pouco lá também. Mas dentro do contexto que você viveu, vive, né, de missões, enfim, trabalho, convívio lá na Europa, qual é o perfil, assim, europeu hoje, né? Como você descreveria o perfil do europeu, assim? Tá. Legal que no começo da sua fala você falou estudando a história da igreja. Nós aqui, a gente tem a Escola Missões na Europa e estamos desenvolvendo um curso específico sobre a história da igreja na Europa, com missionários que estão na França, na Alemanha, eles vão até os locais e mostram e fazem aula ali mesmo, tá ficando bem legal esse curso para quem, caso alguém queira ame história da igreja e quer se especializar em Europa, vai ser bem legal aí esse curso que mais para frente a gente vai disponibilizar. Bom, o perfil do europeu é bem diferente do perfil do brasileiro, por vários fatores históricos, culturais, multiétnico. Eu diria que eu focaria, para não ser tão, por ser vasto, né, focando nos jovens. Nos jovens, eles são bem parecidos, os jovens europeus, independente do país, né, porque eles são muito estudiosos, a maioria faz faculdade, a maioria é culta, né, entende da sua história das últimas gerações, tem um bom conhecimento, a maioria sabe inglês e o idioma do país, então sabe 2, 3 idiomas, se eles moram na fronteira do país, bem provavelmente também. E então, para a gente evangelizar eles, a gente tem que ter não é só com poucas palavras, um evangelho simples, bem curtinho, eu já explico, ele já vai entender tudo. Não, ele é mais racional, preciso explicar melhor. A maioria deles não acredita em Deus, a maioria deles não tem nem religião, nem quer saber de Deus, e eles são pós-cristãos, ou seja, para eles o cristianismo não deu certo, já acabou, é coisa do passado, e agora eles estão numa evolução, né, de pensamento, de ideologias, filosofias bem diferentes do cristianismo, contra muitos valores do cristianismo. Então, quando a gente se apresenta, aborda, fala do evangelho, a princípio nós somos muito rechaçados, não sei se rechaçado é português, né? A gente é mais ignorado por eles. Então, por causa disso, até, não sei se a gente mais para frente vai falar sobre evangelismo, o evangelismo mais efetivo é por relacionamento, de primeiro eles conhecerem a gente, para depois a gente mostrar Jesus Cristo, explicar para eles e tudo mais. Então, esse é mais ou menos o perfil dos jovens, infelizmente, muito secularizados. Isso muda muito o modo de evangelizar, de fazer igreja e tudo mais. Legal, Glauber. E assim, então a gente já percebe que não dá para chegar de qualquer jeito, né? Não dá para chegar de qualquer jeito para falar de Jesus ou de qualquer outro assunto, né? Assim, eu tive uma experiência, assim, eu era adolescente ainda, eu fui ali com os meus 13 anos, voltei com 18 praticamente, voltei com 17 para 18 anos. E eu percebi ali que foi uma, assim, obviamente, Europa, tem gente de todo lugar do mundo, né? Tem pessoas do leste europeu, tem pessoas da África, tem pessoas do Oriente Médio. Então, assim, é uma mistura de culturas bem vasta. No entanto, claro, que no Brasil a nossa cultura também é diversa. Tem gaúcho, tem baiano, tem pessoal do Nordeste, tem os mineiros, tem os paulistas, cariocas, enfim. Mas aqui, voltando aqui, né, para o contexto de missões, o que você aponta assim como os principais obstáculos ou dificuldades para o evangelismo, né, para a evangelização dos europeus especificamente, né? Sei que o seu contexto está bem ali na Itália, principalmente norte da Itália, né? Mas, assim, pelo seu convívio, toda a equipe do pessoal lá do canal também Missões na Europa, no geral, o que vocês têm percebido como obstáculo para a evangelização
o que tem sido, além, obviamente, do fator de línguas, né? Uhum. Tá, eu vou pontuar aí os pontos que a gente acredita ser os principais. Acho que o maior obstáculo nessa evangelização de nós, imigrantes brasileiros, evangelizando um nativo europeu, o primeiro está na questão cultural. Aí nisso eu incluo a cultura, o idioma, então, o cultura e idioma, esses dois pontos juntos, né? No qual muitos brasileiros indo se contextualizam um pouco, aprendem um pouco o idioma, mas não se contextualiza tanto a ponto de ganhar o coração do nativo, de liderar, discipular o nativo, né? Pode se tornar um amigo, mas é só um colega, não é amigo do coração. Então, falta muito esse preparo, o conhecimento do irmão em Cristo, aprender a se contextualizar realmente com a cultura e viver com os nativos para, então, conseguir evangelizar. E esse é um trabalho nosso, esse obstáculo começa da gente, da nossa família, né? E tem vários pontos aí que convém a gente aprender quanto a isso. O segundo ponto que eu diria a gente mencionou hoje no começo, né, dessa entrevista, que é a questão da secularização. A maioria, infelizmente, a maioria dos nativos não quer saber de igreja, de religião, então é difícil a gente conseguir um tempo, um momento para, ok, aqui eu posso conversar, porque no trabalho não dá para conversar, em vários locais não dá para conversar, no hospital não dá para conversar de religião, então fica complicado, né, achar um período aí. E a mentalidade desses secularistas é bem diferente do brasileiro, né? A maioria dos brasileiros, muitos não são crentes, mas sabem quem é Deus, quem é a igreja evangélica, sabem o que é o cristianismo. Já o europeu, já por gerações, tem terceira, quarta geração que eles não acreditam em Deus, que eles não falam a palavra Deus, então eles não têm conhecimento real, né, da pessoa de Jesus Cristo, de quem é a igreja evangélica. São centenas, milhares de cidades na Europa que não tem uma igreja evangélica. Então, a gente pensar que eles sabem quem somos nós evangélicos é equivocado. Então, o primeiro ponto é cultural, linguístico, o segundo é a secularização, o terceiro, eu diria, é essa falta de conhecimento do europeu mesmo quanto a Deus, a Jesus. Outro ponto é a questão deles serem de primeiro mundo, então, por terem mais condição financeira, para que preciso de Deus? Para que eu vou orar, né? Eu tenho tudo, tem saúde, tem educação, tem trabalho, tem mais condição financeira, então não necessito de Deus. Então, esse é um outro ponto complicado para a gente ganhar o coração deles, né? Mostrar para eles que realmente Deus, Jesus Cristo é a vida. E meu quinto e último ponto é a questão dessa desilusão, das guerras, conflitos, mortes. Muitos ficaram desiludidos e acabaram, a partir desse período, não acreditando mais em Deus. Então, por esses fatores também, a gente acaba sempre tendo que conversar com eles quanto a essas questões também. Quer dizer, é um povo, pela sua cultura, pelo seu estilo e conforto, um estilo de vida, o conforto financeiro que eles têm, tem uma série de obstáculos aí, mas que parte principalmente de nós, como aí gente do terceiro mundo, gente com menos cultura, digamos assim, do que eles, pelo menos na perspectiva deles, né? Cabe a nós nos abrir ao diálogo e, digamos, botar a cara no sol, né? Se mostrar, ir para o convívio, né? Assim, você já comentou a respeito, dizendo que o convívio, né? Que esse diálogo, a buscar uma amizade realmente, relacionamento, ele tem sido um dos principais caminhos, né? Mas dentro da perspectiva aí sua, dos nossos colegas lá dentro do canal também, quais têm sido, digamos, as principais, obviamente, né, podem existir diversos caminhos, diversas estratégias, mas
além desse que você citou, do relacionamento, né, de tornar-se, é o que o Jorge Barro diria que é ganhar o direito de ser ouvido, né? Ganhar o direito de Aham. ser ouvido. Além disso, quais estratégias e caminhos que vocês têm tomado aí, visto que funciona a partir de vocês? E já deixo para você, né? Sei que seu tempo está corrido daí no norte, mas principalmente aí, depois que você já disser a respeito dessas estratégias, já fale um pouco sobre todo esse movimento, né, o canal Missões na Europa, e já dá o recado também. Sei que tem cursos aí de línguas, de especialização, né, especialização, não especialização no sentido acadêmico, mas formação mesmo, né? É, Já dá o recado também para o pessoal que estiver interessado aí, quiser se envolver. tá bom, legal. Bom, como a gente falou no início, o evangelismo é mais por relacionamento, mas antes, né, para a gente conseguir essa ligação com o nativo, a gente costuma ter uma bridge, uma ponte, né, fazer um elo aí entre nós e os nativos não crentes, e com isso a gente consegue muito com atividades de esporte, ainda mais por sermos brasileiros, né, eles querem muito, né, jogar futebol, principalmente, com os brasileiros, então essa é uma ótima tática, começar um programa aí de esporte e a partir disso fazer amizade, ou cultura, arte, cultura, cinema, teatro, essas questões, todas essas áreas, os franceses, os italianos, os portugueses gostam muito, então muitos missionários entram nessa área, capoeira também, e a partir daí conseguem fazer aí estudos bíblicos, fazer amizade com eles e depois fazer estudos bíblicos. Nós temos um curso específico sobre evangelismos efetivos na Europa, onde a gente mostra qual é o evangelismo mais efetivo, qual que é menos efetivo, por que é menos efetivo, esses pontos, e refletir nesses pontos, e a gente aprende sobre evangelismo no trabalho, que a maioria dos que talvez estão nos ouvindo aqui não vão ser missionário full-time, tempo integral na Europa, mas muitos pode tirar a cidadania italiana, portuguesa e trabalhar e ajudar a igreja de alguma forma. Essa é a maioria dos nossos alunos. Então, a gente reflete muito nessa questão de evangelismo no trabalho, de como você, no seu meio profissional, você conseguir fazer mais a amizade. Então, acho que esses são os pontos principais que eu diria, a gente focar com o esporte, a arte e o trabalho, o seu ramo aí profissional. E com relação a melhor quem nós somos, a gente começou o canal Missões na Europa, no YouTube, em 2016, entrevistando alguns missionários, eu compartilhando as minhas experiências, que desde 2010 eu estou na Europa, e aí a gente foi crescendo, nos conhecendo, né, um ao outro, dos diferentes missionários, e hoje a gente conhece muitos missionários na Finlândia, Portugal, Irlanda, e com isso temos vários grupos divididos no WhatsApp, por países, ajudando assim muitos irmãos em Cristo que querem ir para o leste da Europa, que querem ir para a Alemanha, e assim para a Espanha, e assim por diante. Nós vemos o problema dos missionários brasileiros não terem condição financeira. Têm um chamado, estão no campo europeu, mas não têm condição financeira. Muitas igrejas acabam parando de ofertar, e muitos dos missionários estão passando por necessidade, e a gente reflete muito com isso, a gente faz encontros com os missionários sobre isso, e uma iniciativa que começamos há 2 anos atrás, que tem dado certo, a gente tem uma escola de idiomas, da Escola Missões na Europa, temos turmas de idiomas, onde a gente oferece 20 idiomas diferentes, aulas particulares, em turma, curso intensivo, e aí a maioria dos professores são missionários. Então, a gente, em uma turma, parte desse valor é para pagar devidamente, claro, o professor, sendo que a maioria é missionário ou está envolvido com missões de alguma forma, e a outra parte é revertida para
ajudar os missionários em necessidade. Então, hoje, nós temos cerca de 400 alunos, irmãos em Cristo, crentes brasileiros, espalhados pelo mundo, mas a maioria no Brasil, estudando algum idioma, principalmente inglês, espanhol, italiano, e também temos cursos específicos de missões na Europa, cerca de 18 cursos. Seu primeiro ano na Irlanda, seu primeiro ano na França, seu primeiro ano no leste europeu, a cultura dos franceses, a cultura dos portugueses. Então, é seu primeiro ano em algum país e a cultura dos nativos de algum país. Também o que fazer antes de servir na Europa, é um outro curso. Evangelismo efetivo na Europa, é outro curso. História da igreja, estamos desenvolvendo ainda esse curso. Então, se você, irmão em Cristo, que está nos ouvindo e tem um chamado de Deus para servir na Europa, entre em contato com a gente, para a gente inserir você nesses nossos grupos do WhatsApp ou do Telegram, para você conhecer assim mais a realidade, acompanhar a realidade espiritual, as atividades dos nossos irmãos em Cristo, missionários nesses países. Quer aprender algum idioma? Entre em contato conosco, mesmo se não for para fazer missões na Europa, você precisa ir aprender algum idioma, você com isso, aprendendo o idioma, vai estar ajudando vários missionários em necessidade. E se você tem chamado para servir na Europa, a gente aconselha muito você a se preparar, porque como viu nessa conversa, é muito diferente questão cultural, linguística. Então entre em contato com a gente para a gente explicar melhor sobre esses cursos. Gostaria, Jonas, de terminar falando um pouco sobre a Europa em si. Nós queremos que o mundo inteiro seja evangelizado, a África, a Ásia, Brasil, Europa, mas a gente não pode esquecer de evangelizarmos também a Europa, tá bom, meus irmãos? A gente costuma priorizar em evangelizar os países que são mais inferiores socialmente do que o nosso, do que o Brasil. Mas a gente precisa também evangelizar a Europa. São 740 milhões de habitantes e menos de 2% são evangélicos ativos, poucos missionários lá fazendo a obra. Então, tem muito ainda o que ser feito para evangelizar esse continente, ok? É isso, Jonas. Poxa, gente, não sei vocês, mas meu coração ele dá uma aquecidinha aqui quando a gente fala sobre essa necessidade missionária. Eu acho que o caminho mais fácil de encontrar vocês obviamente, é o YouTube. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas se quiser falar uma arroba do Instagram, que provavelmente lá vai ter link para todo canto, né? Lá no link da bio deve ter algum direcionamento. Arroba Missões na Europa. Pronto, arroba Missões na Europa, obviamente sem o acento, né? Só isso, sem acento, sem ponto, sem nada. Arroba Missões na Europa no Instagram, lá vocês vão ter mais informações. Às vezes eu já agradeço o Glauber por aceitar esse convite. Espero aí que isso seja muito, não só esclarecedor, informativo, orientador, mas que isso seja provocador na vida de vocês. Que vocês que estão assistindo absorvam isso, toda essa carga que nós estamos tendo sobre missões, sobre evangelização, e coloquem na prática. De repente, se você tem aí cidadania, sabe que você tem o direito de cidadania, ou se você se sente vocacionado para ir para a Europa, como o Glauber já falou, se prepare. Se prepare, porque é muito diferente da sua cultura aqui. Mas é importante que nós, principalmente, saímos daqui com essa compreensão de que missões também é para o continente europeu. E, obviamente, todas essas estratégias fantásticas que eu tenho certeza que pode ser aplicada no contexto de alguém aqui no Brasil. Glauber, novamente, eu agradeço aí por aceitar esse convite, pelo tempo aí dedicado. Sei que eu estourei o tempo que eu combinei contigo, mas a minha oração é para que Deus envie mais missionários, mais profissionais vocacionados aí, que amem a obra do Senhor, para plantar igrejas, né? Eu sei que você
está aí finalizando a sua formação com plantação de igrejas, mas também plantação, evangelização, né, revitalização de igrejas, enfim, que o brasileiro saindo daqui, que ele entenda que toda essa experiência que ele tem com Deus, ela deve ser compartilhada também aí desse lado. Amém. Muito obrigado aí, Glauber. Deus abençoe. Amém. Vocês também. Deus abençoe.